Saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e enaltecer o nome santo do Senhor. Levanta só um pouquinho isso aí, meu Deus. Graças damos a Deus por mais um dia de vitória, né? Nas nossas vidas. E meu dia foi difícil. Irmãos, dias difíceis fazem parte da nossa vida. Vai ter dia que não vai ser fácil, não. Quem falou que Jesus falou aqui, vai ser facinho as coisas aí na terra? Não. Aqui, todavia, na terra nós vamos ter sim, dias bem difíceis. Mas nós nos alegramos que cada vez que isso acontece, nós entendemos que o nosso Deus está do nosso lado constantemente, independente do dia bom ou dia difícil. Então todos os dias vai ter dias que vai ser difícil. E isso é lícito que haja. Ontem nós estávamos falando aqui de um assunto bastante interessante, né? Das facilidades que está existindo hoje para servirmos a Deus. E hoje não vai ser diferente, vai ser praticamente o mesmo assunto de ontem. Assunto esse que é de interesse de quem quer ir realmente morar no céu. Assunto esse é onde nós entendemos que para andarmos nesse mundo nós temos que estar ligados naquilo que Deus deseja para nossas vidas. Se andarmos de qualquer jeito, teremos nós um resultado bastante negativo, né? Então a palavra de hoje continua lá em Romanos 16, agora o versículo 18, que diz: porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo. A paz do Senhor, pastor Roberto Nascimento, que prazer ter o senhor aí. Que Deus vos abençoe em todos os sentidos. O senhor e a pastora Aide, que Deus continue abençoando as suas vidas e dando todos os dias calmaria nesse mar tão difícil. Nenhum barco afunda onde Jesus é o capitão. Sempre falo isso, já falei isso para mim mesmo e funcionou para a glória de Deus. Então, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim os seus próprios desejos, mediante a palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos que ouvem. E é verdade. Às vezes eu vou em alguns lugares e eu fico olhando a manipulação daquele pastor, a forma que ele fala. É suave, ela entra na cabeça da gente. Pastor, você tem alguma coisa contra, pastor? Não, irmãos. É que a bênção vem para o altar e encontra os pastores e os pastores jogam isso para frente, para a nave da igreja. A bênção chega no altar. Mas se esse altar estiver adulterado, estiver fora do acordo de Deus para com esse altar, com esses homens, você pode ter certeza de uma coisa, que não vai ser fácil. Deus está perdendo espaço dentro das igrejas? Não, irmãos. Deus não perde espaço dentro da igreja, porque afinal a igreja é dele. Afinal nós vimos ali Absalão manipular um povo inteirinho contra o próprio rei Davi. Nós vamos ler agora isso aqui. Ele não falou áspero, ele não falou que para servir a Deus nós temos que entrar pelos os detalhes mínimos de Deus, pelas ordenanças de Deus aqui. É assim que funciona. Mas muitos de nós estamos trazendo a igreja para o modelo nosso, onde eu quero ver a igreja cheia, mas sem nenhuma objetividade com relação às coisas realmente de Deus. E Deus, Ele exige que nós venhamos a estar de acordo com o que Ele quer.
Sem isso, de maneira nenhuma, entre nós há muita falsidade. Entre nós há muita perseguição barata. Entre nós há muita frieza, calculistas. São pessoas calculistas, friamente calculistas. Outro dia eu estava falando com alguém muito especial para mim. Ele me manda um recado dizendo: pastor, apóstolo Arraiais, pastor Arraiais, meu apóstolo, maravilha de Deus, maravilha mesmo. O apóstolo está agora em Varja Grande, né? Nunca mais vi ele aqui, né? Ele está lá, né, cara? Eu espero que Deus continue te abençoando, o senhor e a sua esposa, como sempre fez, né? Deus nunca desampara. Por mais que você passe por perseguição, por lutas, lembre de uma coisa: o que Deus construiu dentro de você é muito importante. É muito importante. E é isso que eu sempre falo aqui do lírio do deserto para o lírio de estufa. Qual a diferença desses dois lírios? É que o lírio do deserto tem batata. Tem batata da fé. Às vezes, muitas vezes, você está lá em cima e alguém vem e corta a gente. Corta. Mas nós não estamos ligados a cargo, nós não estamos ligados à posição, nós estamos ligados simplesmente naquilo que nós temos depositado com Deus. Por isso que a palavra diz: ajuntai tesouro no céu. Porque no céu a traça o ladrão não pode roubar. Então, no meio da nossa vida, na trajetória da nossa vida, nós vamos encontrar muitas vezes pessoas que vêm de encontro conosco, às vezes até bonzinho, mas que de bonzinho não tem nada. Às vezes nós somos apenas uma escada para que essa pessoa use para subir mais um degrau. Mas nenhum degrau feito pelo homem, em sentido ao chamado de Deus, isso não vai dar certo. Nenhum deles deu certo. Francisco Ximenes, graça e paz, pastor Zé Carlos. Eu espero que a Zóio, a Vitória, a Emily, a irmã Rose e o Valek, né? O Valek é família também. Que Deus abençoe, viu, Ximenes? Toda a tua família. E hoje nós estamos falando de um assunto aqui que as pessoas geralmente não gostam. Mas eu tenho que falar. Me perdoe, eu bebo água que só a gota. Então nós estamos falando hoje aqui da nova modalidade. Não, essa modalidade, ela vem desde antes de Cristo. A modalidade de poder de manipulação de massas, de milhares e milhares de pessoas. Pessoas que são internamente desequilibrados, mas externamente mostra para nós uma outra visão. E isso, eles têm enganado muitas pessoas, trazendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E o verdadeiro evangelho de Cristo, ele nos traz regras, normas e coisas que nós devemos fazer e andarmos de acordo com Deus. Não estou aqui falando de usos e costumes. Eu estou falando da realidade bíblica, da realidade daquilo que nós temos que ficar esperto. Que nem sempre quem está com o microfone na mão está ali em prol das causas de Deus. Mas tem pessoas que estão com o microfone na mão procurando representar ele mesmo, a si mesmo. Estamos todos bem, graças a Deus. E vocês? Nós estamos aqui cada dia melhor, né? Se eu não estou enganado, acho que a minha prima Laura está aí também. Eu não enxergo direito, mas eu acho que é ela. Que Deus abençoe e traga para nós o entendimento todos os dias de que devemos nos posicionar e vivermos de acordo com o que a palavra está falando. Ah, pastor, mas viver de acordo com a palavra é difícil. É difícil é ir para o inferno. Isso é que é difícil. Difícil é nós não darmos crédito. Você não é folha que o vento carrega para qualquer lugar. Por isso que a Bíblia diz: guarde a palavra, encontre na palavra a solução para a sua resistência.
e resistir o diabo, e ele vai fugir de vós. Mas ao contrário, né? Tem pessoas que, se eu começar a falar aqui, Maria Laura, a paz do Senhor, primo, que Deus abençoe sempre. Eu sabia, só tem uma pessoa aí que tem a foto de lado. E aí eu guardo. Aí eu olho aqui, ó, mas eu não enxergo direitinho. Tô ficando meio velho, né? Todos os dias. Tô ficando meio velho. Aqui em casa mesmo hoje, nós estávamos até ensaiando que, como é que vai ser o velório meu. Aí eu disse, olha, vocês estão ensaiando uma coisa que vai acontecer muitos anos para frente, né? Estou triste, pois minha mãe não está bem. Estou indo para São Paulo hoje. Oxe, menos, estaremos orando por ela e ela vai sair desse calabouço, viu? Não esquenta a cabeça, não. Às vezes Deus faz dessa maneira pra gente ir lá e dar aquele abraço na mamãe da gente, tá? Tua mãe vai ficar boa em nome de Jesus. Como eu estava falando, a prima Laura, ela é filha da minha tia Sebastiana, que eu não tenho costume de chamar de Sebastiana. É verdade mesmo, primo. Entrega tudo que Deus mandar. Eu falo mesmo, não tem isso não. Isso aqui não foi feito para que o meu nome seja exaltado, mas o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entender uma coisa. Para quem não sabe, a prima Laura é filha da missionária hoje. Missionária Sebastiana, que eu chamo de Tiana, tia Tiana. E a Laura é uma prima assim que a gente... A Laura sempre foi crente, desde novinha, né, Laura? Ela tinha um jeito de crente. Nasceu com jeito de crente. Eu acho que a Laura foi a primeira a vir a servir a Deus por parte da família da minha tia. E ela sempre serviu a Deus, é uma intercessora. Eu a amo muito. Não que eu não amo os outros primos, né, cara? Mas ela é uma prima que eu queria muito antes de partir ver, né? Daqui uns 50 anos, né? Então, assim, ela é uma mulher de Deus, ora constantemente pela vida nossa, e nós, simultaneamente, também oramos pela vida da Laura e todos que o cercam, né? Os seus irmãos, a sua mãe, seu pai, Tarsilo, né? Que Deus abençoe a sua vida. E não se preocupe, Ximenes, Deus está no controle. Porquanto, olha o jeito que essas pessoas chegam na gente. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Deus, servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim os seus próprios desejos, mediante palavras suaves. É aquele negócio que eu falo sempre. Ele nunca vai trazer para você ou para mim uma palavra que seja dura. Ele sempre vai trazer a cereja do bolo. E ao contrário, Deus começa conosco mostrando como faz o bolo. Não é de qualquer jeito. Mas tem muitas pessoas sendo manipuladas por esses mestres da manipulação. Mestres, são chamados de mestres da manipulação. Mas quem que essas pessoas manipulam? Pessoas que não quer nada com a parte grossa de Deus, né? Não quer nada. Por quê? Não vai num culto de ensino, não procura ler a Bíblia, não procura viver em santidade com Deus, só vai na igreja com o único propósito: amaciar os seus próprios egos. Se o pastor não falar o que eu quero ouvir, quando é que tu vai crescer, hein? Paulo diz: quando eu era criança, eu agia como criança. Mas agora crescido, não. Nós temos que crescer na experiência da palavra, na intimidade com Deus, para que nós não venhamos, né, a ser enganados. Uma vez eu estava numa igreja e chegou um pastor maluco lá. Lá tinha usos e costumes. A primeira coisa que ele fez foi tirar isso. Tudo bem. Daqui a pouco ele inventou o tal de um jogo de futebol. Foi. Inventou um tal de um futebol. E na época eu estava morando no pátio de uma igreja.
onde a pastora, a esposa do meu pastor na época, ali no bairro Renascer, observou isso. A galera já chegou querendo jogar bola no pátio. Peraí, irmãos, se existe lei, não existe julgamento onde não é lei. Mas se existe esse pedido do ministério, olha, você está aqui, mas você é ciente que você não pode jogar bola aqui. A igreja aqui não é liberada de jogar bola, você aceitou isso. Mas não, esse pastor chegou querendo mudar tudo. Ele já mudou a igreja aqui, já estava liberado tudo. E aí daqui a pouco, ele libera também o futebol. E eu tô lá no bairro Renascer, na época, né? E eu vi os meninos querendo jogar bola lá no pátio da igreja. E de repente a minha pastora na época, viu aquilo e falou pro pastor Roberto. E falou pro pastor Roberto: ei, tu viu ali que tem um povo querendo jogar bola? Não vi não. Então por aí você começa a ver que o pastor, ele chega legalzinho. Ele chega falando tudo que a carne deseja. Que tem jogar uma bolinha. Ô irmãos, não tem nada a ver. Mas se existe uma norma na tua igreja e você aceitou isso, por que você quer agora quebrar isso? É uma tradição daquela igreja. É uma norma. Mas tem pastores que eles chegam e é bonzinho, como essa palavra diz. Eles são, aqui em Romanos 16, versículo 18, que diz: eles têm palavras suaves, bajulação, engana o coração dos incautos, dos inocentes. E talvez nem é tão inocente assim, né? E ele foi com isso, daqui a pouco o pastor Roberto fez uma reunião lá e foi feio também. Eu lembro o nome desse pastor, Marco. É que eu dou nome aos boi. Era o Marco. Veio com essa moda. E eu fico assim pensando, se a igreja não tem esse regimento, o regimento da igreja diz que não pode, você aceitou quando você aceitou Jesus lá? Cada igreja tem um regimento. Por que eu agora vou passar como salvador da pátria? Vou trazer para a igreja a liberdade. Mas que liberdade é essa que eu estou trazendo? Uma liberdade de acordo com o mundo. Teve um tempo mesmo, na época que o pastor assumiu essa igreja, o que tinha de mulher de obreiro com o cabelo pintado de vermelho. Mas também teve obreiro lá que recebeu dele, nessa mesma igreja. Teve uma época que chegou um tal de um cantor lá, e o cantor andou esmerilando as duas irmãs lá. E uma dessas tinha o cabelinho vermelho. Era daquela que o marido vinha para a igreja e ela ia não sei para onde, né? Ela ia porque eu sou mulher de Deus, o meu pastor diz que eu posso me misturar. Não pode. O homem e a mulher de Deus tem um mundo diferente. Não pode, não é todo lugar que você pode ir. Aí daqui a pouco o presbítero, eu acho que era presbicho, né? Que quem não cuida da própria esposa é presbicho. Que não sabe onde a esposa está, para mim é presbicho. O presbicho esmanzelado, né? Porcaria. A esposa falava mais alto que ele, era um rolo terrível. Não, mas eu aceito, irmão. É para não magoar ela. A Bíblia diz: se tu se mostrares frouxo na hora da tua angústia, pode ter certeza que a tua vitória é isenta. Você não vai ter, de jeito nenhum. Que conversa é essa que eu sou casado? Eu vou para onde eu quero. Aí a Carla diz: não, é para não magoar ele. É para não magoar ele. Eu vou aqui, mas eu explico. Ué, pastor, o senhor é pastor frouxo? Não, eu sou casado com a Carla. Não é, Sandro Lúcio? Hoje é dia dos meus primos, tá tudo aí. Meu pretinho, eu te amo demais. Davi, né? Que Deus abençoe toda a família tua, meu filho. Incluindo a mim, que eu sou seu primo, tá? Então, assim,
Que Deus te abençoe. Então, se a pessoa se mostra frouxo, irmãos, pode ter certeza. O que é mostrar frouxo não é você ser ignorante, mas chamar a esposa para uma conversa. Peraí, isso aí está errado. E eu lembro bem que esse presbítero, ele ia para lá no Renascer ali, presbítero, né? Porcaria. E a mulher saía, mas a sogra na época, que também era terrível. Aí daqui a pouco esse cantor que chegou lá para cantar, teve com ela um relacionamento amigável, né? De acordo com o marido. Porque ela era daquilo, emburrada o tempo todo, ignorante, mas pro amante ela era macia, educadíssima, né? Tava lá, vivendo conosco ali, essa situação. Cabelão todo vermelho, que eu faço o que eu quero, por causa de quê? De um pastor antes do pastor Roberto, na época, que fez esse papel de desmantelar todas as regras da igreja. Aonde não há regra, irmão, pode ter certeza que a bagunça e que Deus vai afastar dali, vai. O inimigo, tudo que ele tá. Por isso que a Bíblia diz: vigia, que há pastores aí que não tem nada com Deus. Ele pegou na época, ele liberou tudo, desde a esposa dele, era aquela algazarra. Liberou tudo. Diz: não, o que eu quero é juntar gente aqui para o reino. Que reino é esse? Para nós entrarmos no reino, na Nova Jerusalém, temos que renunciar a muita coisa. Para entrarmos no reino, é feito de renúncia, é feito de vigilância, é feito de cuidado. Não é que você vai virar um santarrão, ó santarrona, porque santos dos santos é o Senhor. Mas ele diz: procura se santificar todos os dias. O que é se santificar todos os dias? Andar de acordo com o que Deus quer. E aí chega esses homens, como em Romanos 16, versículo 18, com palavras suaves, que não vai de maneira nenhuma de encontro com renovação, com transformação de vida. É isso que nós temos que ter cuidado. 1 Samuel 15:6 diz: Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel, e dia a dia, conquistando a lealdade dos israelenses, que vinha pedir que o rei lhe fizesse justiça. Viu como Absalão tomou o lugar do pai? Por direito, Davi era e sempre foi o rei. Mas Absalão não aceitou aquilo. E da onde você não espera que vem? A quem era Absalão? Era pai, era filho de Davi. Às vezes os nossos problemas estão dentro de casa. Às vezes é dentro da casa, é dentro da tua própria igreja que chega esse boneco. Não faz muito tempo que um presidente aí, ali no estado de Rondônia, na cidade de Vilhena, ele levava a esposa dele para outro homem ficar. Eu dou nome. Se eu soubesse o nome dele, eu falava aqui. Porque é uma porcaria. Ele acabou com o ministério, teve que mudar de nome o ministério. Muitas almas que foram rendidas ao Senhor ali. Aquele miserável conseguiu fazer com que essas pessoas afastassem da igreja e nunca mais, só Deus para trazer essas pessoas de volta. Porque eles depositaram toda a confiança em Deus, mas o novo convertido, ele é imitador do pastor. Eu lembro bem que eu imitava pastor Regis, pastor Lazo, pastor Silas, Deus me livre, eu imitava também. Meus irmãos, né? Pastor Lazo, eu imitava ele, né? O pastor Regis, bem, ele tem um negócio de fazer assim, mas eu imitava igualzinho. O primeiro homem que me evangelizou a minha vida foi o irmão Miguel, aqui na rua 34, na rua da casa da minha mãe. E eu imito ele até hoje, está lá com quase 100 anos. Mas ele foi o primeiro homem que me falou de Deus.
Mas ele está agora chegando a 100 anos, mas com uma vida exemplar. Outro dia ele perdeu a esposa, Deus a recolheu. Mas eu passo lá de tarde, ele está na mesma posição, lendo a palavra do Senhor, esperando que do alto venha um dia o Senhor buscá-lo. Nunca, pastor, nunca o irmão Miguel, eu soube isso aqui dele. Mesmo assim, ele sendo assim, eu via pessoas falar mal dele. Mas ele sempre foi um homem de Deus. Agora, esse lá de Vilhena, o estrago que ele fez, ele não fez só lá em Vilhena. Fez no Mato Grosso também. Atingiu várias igrejas. Não vou dizer o nome da igreja, porque os pastores estão passando um rodo nisso, jogando isso para lá, e então mudaram o nome do ministério, o ministério já conhecido aqui, por causa que esse adúltero sem vergonha fez isso. Lá em Rondônia foi um escândalo terrível. É esses homens aqui que a palavra está falando, que age como Absalão, age de maneira sutil, na crocodilagem, na trairagem. É isso, é disso que eu estou falando aqui. Não estou te perseguindo, não estou dizendo que... Por que o senhor fala só de pastores? É porque a graça do Senhor, quando nós estamos na igreja, vem no altar, toma, e do altar é que vai. Mas se a graça do Senhor vir no altar e topar um bloqueio qualquer na minha vida, isso não vai para frente. A igreja não é abençoada, porque quem está à frente, gerenciando esta igreja, é contaminado. E Deus não trabalha com imundo. Eu acho que a minha prima sabe disso. Desse pastor presidente lá em Vilhena. A minha prima Laura, eu acho que chegou até a congregar com ele lá. Quer dizer, quantas almas esse homem destruiu. Mas aonde que o cara tá com a cabeça? Levar a esposa pro negão pegar? É brincadeira. Levar a esposa, levar a própria esposa. Para o negão não sei da onde lá pegar. Mas isso é um fetiche, isso é um... Irmão, você vai com o seu fetiche pro inferno, mas não leve isso para dentro da igreja. Em Varja Grande também, há pouco tempo atrás, tinha uns obreiros lá fazendo troca de casal. Troca! E lá em cima dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma, recebe o quê? Se você botar água dentro de um regrador, a tendência é sair água para abastecer as plantas. Não é assim? Agora coloca óleo diesel. É isso, mata todo mundo. Então, é esses homens que eu estou falando aqui. Esse tinha a voz suavezinha, todos são malandros. Estão na igreja com o único propósito: extrair financeiramente um equilíbrio social. Andar nas suas Land Rover. É para isso que muitos desses homens grandão que a gente vê aí, entende? Que a gente vê, a paz do Senhor, irmã Mari Campos, que Deus abençoe, que a gente vê aí, esses homens não têm mais nada com Deus não. Boa parte deles. É o reino que eles colocaram aqui. Mas por que Deus não trata? É porque Deus, João diz, na ilha de Patmos, quando ele estava ali escrevendo, Deus revelou a João que muitos seriam só lá no céu, seria tomado por surpresa. Por isso João escreve: mas eu preguei em teu nome, em teu nome pessoas foram libertadas, em teu nome houve cura. E o Jesus vai virar e dizer: eu não os conheço, eu só agi porque eu tenho responsabilidade com o meu nome. Não pense que Deus não vai usar um elemento desse.
Não vai usar ele, ele vai pela tua fé que está ali, acreditando que este homem, esta mulher é uma mulher de Deus. Agora aí fazendo troca de casal, é brincadeira. Levando a esposa pro negão, torneiro e pegar. É brincadeira, né? Por que não sai da igreja e vai logo, e não fica ali contaminando? É esses homens que eu estou falando aqui hoje, que age como Absalão, agiu contra o próprio pai. Salmo 112, Salmo 12, e versículo 2 diz: cada qual mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. E é verdade, esses homens, eles falam, se aproximam da gente com segundas intenções. As intenções que preenchem a própria vida deles. Eu sei que o que eu falo aqui é duro, que quase ninguém gosta, mas é uma realidade que você e eu temos que abrirmos os nossos olhos. Nem todos que estão lá de gravata lá na frente estão com boas intenções. É escândalo em cima de escândalo. Outro dia um presidente aí de um ministério muito grande, a pessoa passa filmando, tá ele com a camisa no ombro e com a lata de Skol, bebendo até da coisa ruim, sabe lá o que mais aquele homem estava fazendo ali. Então é isso. Aqui em Cuiabá, um famoso que a gente tinha aqui, mexendo com criança. Quem não lembra disso? Mexendo, ele ia e arrumava uma mulher para arrumar essas mocinhas para ele. Famoso aqui no Mato Grosso. Criança, tinha 10 anos a criança. Que o bandido, para mim, um bandido. E mas lá onde ele estava, não sei do que, do fogo, vocês vão lembrar. Lá ele era o cara. Tinha pessoas idolatrando, esse homem é o máximo. Esse aí, é bem aí. Quando nós passamos a idolatrar alguém, essa pessoa coloca Deus na lateral e ele se acha Deus. E começa a trazer agora, né, as consequências da própria direção dele. É onde ele mesmo começa a desequilibrar-se a ele mesmo. Quantos casos nós não estamos vendo aí? Homens roubando o ministério. Eu lembro de uma vez, aqui em Tangará, não vou dizer o nome do ministério, chegou um pastor lá de São Paulo e veio trabalhar na missão aqui. Ele levou, só da missão, ele levou mais de 100 mil. Na época eu estava muito próximo, eu sabia. Ele levou porque achou que era dele, mas não era dele. Então é isso que Deus está nos alertando hoje. Abra vossos olhos, abra para que ninguém vos engane. Mas sabe por que o povo vai assim aos montes? Porque alguma coisa aquele homem está falando de acordo com o que você quer, com o que eu quero. Às vezes eu sou mais de ir num pastor que ele é duro, bate que só a gota, mas ele pelo menos ele está trazendo aquilo que nós temos que ouvir. Que não vem passando gelatina em cima de nada de pedra, não. Tem muita gente comendo bolo de pedra aí. É só o começo, viu? E é por isso que esses homens enganam muita gente. E vai continuar enganando. Isaías 30, versículo 10 diz: ordena aos videntes, não tenha mais visão. Os profetas, não mais nos reveleis a justiça e o que é certo a fazer. Dizei-nos apenas o que é agradável aos ouvidos, para se ouvir. Profetizai ilusões. Está aqui Isaías já falando disso. As ordens que vinham dos grandes homens. Não profetiza mais coisa dura, não. Profetiza só coisas que venham a agradável aos nossos ouvidos. Está aqui Isaías 30 e 10, pega e lê isso. Tem as pessoas que entram aí e saem, né? Porque eu não estou falando receba aqui, né? Receba, né? Sem vergonha. Não é assim? Não é sem caráter. Só quer as bênçãos, né? Mas não quer saber como é que chega lá, né? A pessoa entra, dá aquela olhada e vaza. O quê? Eu, hein?
Tome vergonha, procure enquanto Deus ainda está tentando te alertar, viu? Te alerta. Tem pessoas que saem nesses trabalhos online, em cada um, procurando aonde está tendo revelação. A palavra é a maior revelação. Entra na palavra porque ela é profética. Entra na palavra porque ela tem o melhor para a tua vida. Para com esse piseiro. Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 34. Vai falar das pessoas que resistem a esse sistema novo. Novo não, isso é antigo. Alguns desses resistentes serão feridos. Serão feridos. Muitos serão feridos. O que é resistente? São homens e mulheres que ainda estão andando segundo o equilíbrio da palavra. Eles vão sofrer. Então, em Daniel, capítulo 11, versículo 34, né? Alberto Silveira, seja bem-vindo, meu filho. Que Deus te abençoe. Que diz, alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Até nisso nós temos que ficar espertos. Muitos desses homens que vão ser feridos, como a gente sabe aí, tem ministério que não tem dó não, ele bota lascando, ele bota para destruir a vida daquele pastor, daquela mulher que é a companheira dele. Coloca para destruir. Recentemente eu saí de um lugar aí que lá pastor nenhum presta quando sai. Né, cara? Nenhum pastor presta quando sai. E não é culpa do ministério. É culpa de alguns pastores pilantra que lá tem. São fofoqueiros, a maioria é fofoqueiro. Fofoqueiro, irmão, de baixo escalão. Nem lavadeira que lavava. Eu lembro que a minha mãe lavava roupa lá em Vilhena, em um rio chamado Piraculina. Um rio muito bonito. Tinha uns cará grandão. E as lavadeiras, elas não tinha máquina de lavar não. Era na tábua. Uma tábua assim, ó. Elas batiam a roupa aqui. E eu tinha um tal de quarar a roupa ainda. Botava no sol aqui. Olha como era difícil. Hoje não, coloca na máquina e a irmã ainda reclama. Ah, essa máquina não lava logo. É para ir pro WhatsApp, né? Essa máquina, misericórdia, eu vou comprar uma que lava, seca, passa e ainda veste o marido meu. É fácil de você achar uma máquina dessa, viu? Então a minha mãe, eu chegava lá, eu era criança, eu ficava rindo. Eu nunca vi tanta fofoca junto. Se você quisesse saber as notícias da cidade, era ali. Só ficar calado. Ela batendo na roupa e uma dizendo para você, viu a mulher de fulano? Coitada dela, aquele marido dela não vale nada. Aí a outra já dizia, é porque você não conhece o Tonhão. Tonhão tem 2 amantes. E ali falava desde os policiais ao prefeito. Ali falava de todo mundo. E eu ficava olhando, eu era criança, falando, meu Deus do céu. Nunca vi tanta fofoca reunida em um lugar só. Essa era, assim, é parte dos pastores, não é culpa do ministério que eu estava. São falsos, extremamente falsos. Não é todos. Mas tem uns que não dá de confiar neles, não. E eu quero que um dia venha, eu vou te processar, pastor Zé. Vem que eu não esqueci de vocês, não. Vocês ainda vão passar pelo mesmo vitupério que vocês fizeram muitas pessoas passar. Viu? Vão passar pela mesma dor para entender e saber que nem todo mundo vocês estão liberados a tocar. Calma, tua mamaca vai acabar. São pastores que não estão envolvidos na graça, na potencial da palavra, que não está se dedicando a ensinar que a língua de tamanduá bandeira vai enroscar aqui na terra e vai impedir de você e eu subirmos para a glória de Deus. O peso da nossa língua.
Por isso que às vezes a Carla, a esposa minha, ela fica aqui, do lado aqui. Ela fala, meu bem, porque nós não vai na casa de Beide? Ô, meu amor, nós já tem problema só nós três. Hã? Larga a casa de... A pessoa chegou cansado lá. Que eu tenho dia que chega gente assim, quando eu era pastor, que eu queria ficar sozinho. Essas pessoas que chegavam na minha casa, a maioria não chegava com boas novas, era só problema. E você vai levando os problemas dos outros nas costas, daqui a pouco você se torna um problema. Porque você não tem, você ouve todo mundo e quem é que te ouve? Então eu sempre falei isso, temos que ter cuidado com relação às pessoas que estão nos orientando. Peraí, eu vou ver isso lá na Bíblia. A Bíblia, ela não tem negócio de respaldo, não. A Bíblia, ela é a realidade. Então nós temos que cuidar. E nesse meio vai haver muitas pessoas que vão te perseguir, como o livro de Daniel diz. Daniel está falando no futuro, talvez esse que nós estamos vivendo. Que alguns desses resistentes, que são pessoas que vai manter, levando as coisas de Deus como ela é. Alguns desses resistentes, lá em Daniel 11, e versículo 34, serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, mesmo nesse socorro, muitos dos que oferecem ajuda ou se reunirem à sua resistência, não agirão com sinceridade. Quantas pessoas que estão ligadas a gente, que na realidade quer o lugar da gente, ou às vezes nem você tem lugar nenhum, mas que às vezes você incomoda só por ser você. Só por ser você. Ontem eu mostrei isso pra Carla, né, cara? Outro dia eu comecei a ir numa igreja, a pessoa era meu amigo demais. Mas quando eu passei a congregar com ele, aí ficou difícil. Ele se sente ameaçado. Ali o pastor Zé, cara, aquele cara pode tomar o lugar. Aonde? Você tem lugar nem na terra. O que tu chama de tua casa não é tua casa. Um dia você vai partir, essa tua casa vai ficar para os seus filhos se matar aí. Nada é nosso. A única coisa que é nossa é a possibilidade de que Deus abriu, aleluia, rasgou-se o céu e mostrou para cada um de nós a realidade futura para as nossas vidas. E qual que é essa realidade, pastor? A Nova Jerusalém. Desde que você se posicione e vigie constantemente aqui. Romanos 14, versículo 18 diz: pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Estão entendendo que o falso profeta, ele é mau? Ele é estimado. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e é estimado por todas as pessoas. Seja estimado bom ou estimado ruim. Então nós temos que entender que quem serve a Deus com sinceridade, não precisamos agradar ninguém. Se você anda de acordo com o que Deus quer, amém. Mas não fale coisas que o inimigo é capaz de fazer nascer dentro do nosso peito. O diabo também fala, irmãos. Não, mas de mim não fala. Não fala? Olha você errado aí. Olha você errado aí. Nós somos vaso, mas esse vaso pode ser vazio, ele não fica, né? Filipenses 3 e capítulo 3 e versículo 19 diz: pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus, estimado por todas as pessoas. Não, é Filipenses 3 e 19. O fim dessas pessoas enganadoras, está lá dizendo em Filipenses 3 e versículo 19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, é o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso e eles se preocupam apenas com o que é terreno. Estão entendendo? E o fim dessas pessoas. Mas e o estrago que ele vai criar? O
que muitas pessoas vão ser convencidas. Como eu estava falando, pastores levando a esposa para outro homem ficar com ela. Aqui em Varja Grande, eu acho que é Cuiabá, não sei, tinha uns obreiros, eu sei, mas não quero dar um lugar certinho, né? Tinha um obreiro fazendo troca de esposa. Você fica com a minha esposa, que eu fico com a tua. Eu preciso mudar de ares. Quer dizer, desvaloriza a vida conjugal. E uma vez que o casal fizer isso, acabou! Como que ele vai trazer ela de volta ou ele de volta? Não vai trazer mais de jeito nenhum. Sabe por que não? Porque ela vai gostar, ele vai gostar, a carne gosta. E daqui a pouco o cara vai ter que pedir: ô mulher, eu posso chegar em casa? Não, ainda estou atendendo o Tonho. É mole? Que o duro é experimentar. Experimentou, filho, a carne gosta. Tudo que não presta, a carne gosta. Pastor, misericórdia, isso comigo? Tu que não vigia, não. Tu que não entra pelas portas. Tu que não para de estar trazendo novidade para o seu casamento. Seu casamento é um casamento alicerçado por Deus. Lá entre vocês dois, problema. Mas quando uma pessoa traz uma outra pessoa para dentro do casamento, cada um. E tem muito crente fazendo isso, viu? Aqui eu não sei, mas para fora aí é um escândalo atrás do outro. As pessoas experimentando. Não tem problema não, a igreja é grande, o pastor não vai saber nunca. É, o pastor. Mas o Redentor vai. Isso vai estar escrito lá na agenda dele. Então em Filipenses capítulo 3 e 19 diz que essas pessoas estão perdidas. Que o Deus deles é o estômago, o orgulho, e que eles ostentam e fundamentam-se no que é vergonhoso. E aonde que está esse povo, pastor Zé? Na igreja. Está falando do mundo aqui não. Boa parte. Colossenses capítulo 2 e versículo 4 diz afim, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. É isso que nós temos que entender. Tem muitas pessoas falando coisas interessantes, mas é falso, é perigoso e que vai te levar e me levar a um outro caminho que não é o caminho que Deus criou, projetou para a minha vida e para a tua vida. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3 diz: movido por sórdidas ganâncias. Isso é que eu estava falando antes. Pastores que já não tem mais a igreja como ovelha. Não é ovelha não. Aquilo lá é uma indústria financeira. Aquilo lá é a minha aposentadoria. A aposentadoria com jatinho, com mansões. É a minha aposentadoria. Vocês não veem escândalo em cima de escândalo aí? A filha que roubou 800 milhões do próprio pai? Tá aí nas manchetes. Valdomiro, São Diabo. Tá lá. Às vezes a gente pensa que o perigo tá longe, o perigo tá ali, porque é tudo mala, é tudo ligeiro, usa o povo para extorquir dinheiro. Agora está aí dizendo que ele está falido. Que Deus abençoe e tenha misericórdia da vida dele. A própria filha. Tá? Aí ele diz, agora, bota aquele chapéuzão e diz, agora eu estou perseguido. Perseguido pelas próprias consequências. Se ele continuasse, ele é um homem de Deus. Já vi Deus usar aquele homem muitas vezes. Pessoas falando, eu fui curado através da oração desse homem. Mas é aquele negócio, chega a um patamar que nós olhamos para nós mesmos e falamos, o Deus aqui é eu. E ele começou a construir um reino, tá aí para todo mundo ver.
construiu um reino, um poderio financeiro tão grande que a própria filha deu nele um golpe. Mas filho de cobra vai nascer o quê, gente? Filho de peixe elétrico vai nascer o quê? Não vai nascer tomada, né? Vai nascer peixe elétrico. E ela sabe. Por que Valdomiro não fala nisso? Porque sabe das falcatruas dele. O dia que ele começar a falar muito, ela vai lá e entrega ele. Então Valdomiro ele está comendo o que ele plantou. É um homem de Deus? É. Mas um homem de Deus que usou a obra de Deus para arrancar a lã das ovelhas, não é? E de alguns imbecis. E sabe que está sendo enganado, mas está ali, porque a palavra fala tudo que ele quer ouvir. Então está aí Valdomiro comendo, né? Então 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz, movido por sórdidas ganâncias. Pega a tua Bíblia aí. Deus não está falando aqui que isso é lá no céu, isso é aqui na terra. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. É a Bíblia que está falando. Pastor, aonde o senhor acha isso? O senhor só fala coisa que chateia nós. Sai daí, ó. Não fica aí, não. Isso aqui é coisa para crente. Crente que quer ir para o céu. O meu pastor, ele é mala, mas ele é bonzinho. Então fica lá, olha. O diabo que você está fazendo aí? Não fica aqui, não. Que aqui é para quem quer de verdade ter uma visão mais aguçada, mais esperta diante das coisas que chega que nos apresenta, chega a nós como coisas de Deus, mas de Deus não tem nada. São homens gananciosos que vivem, são mestres, como a palavra diz, em exploração, com suas lendas, artimanha. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. É isso que a palavra diz. Mas ele é meu pastor. Seu pastor é Cristo. Esse é o teu enganador. Esse é o teu enganador, esse pilantra. Mas muitos gostam, né? Porque eles só falam o que a gente gosta. Chega lá, eu estou em adultério, né? Mas ele não entra nessa área. Ele não diz que adultério leva à morte espiritual, né? Não diz. Porque vai ver, ele é outro adúltero. Como lá o pastor de Vilhena, não vou dizer o nome do ministério, porque os pastores estão sarando essa ferida agora. Eles estão vivendo um grande inferno. Tiveram que mudar o nome do ministério, lá em Rondônia, na cidade de Vilhena. O pastor levando a esposa pro negão da borracharia pegar. É brincadeira. É brincadeira. Mas não sai do lugar, porque ele se alimenta dali. Tudo que entra, ele põe no bolso dele. Graças a Deus, esse ministério tomou uma posição. Esse homem foi excluído. Ele era o fundador desse ministério. Foi um escândalo, mas parece que escândalo agora está se tornando normal, né? A maioria de nós estamos apoiando coisa errada, a maioria. Só olhar o Lula aí, ó, para quem é mais ladrão. Para que é mais ladrão? Não só ele. E outros que a gente votou aí, a gente não, Deus me livre, que são ladrão. Mas tem crente que defende o Lula de unha e dente. Esse homem vai trazer a ditadura. Aí sim nós vamos ver, viu, crentalhada porcaria. Aí vocês vão ver o que é problema, viu? Sabe o que é? Vocês conhecem o que é ditadura? Vocês fazem ideia? É esse o projeto. Eles estão apagando tudo que ainda nos representa. E tem crente que é responsável por isso. Viu? Calma que vai vir.
E ele está mais que falando para todos, né? Tem gente que até sai porque é petista, né? Mas eu não estou pregando aqui para petista, eu estou só falando que o resultado do seu voto está perto, ele vai ganhar de novo. Se ele não ganhar, ele vai pôr um, que agora o sistema consegue fazer isso, né? E a culpa é tua, viu? Lembre bem disso. Lembre bem disso, que dias difíceis estão por vir, tá? Um presidente, gente, que se coleia só com ditadores. Qual a intenção desse cara? Ditadura, vocês fazem ideia do que é uma ditadura? Esse seu direito de ir e vir acaba. Esse seu direito de servir a Deus com liberdade acaba. É isso que nós temos que pensar, viu? Pense bem. Pastor, eu votei nele. Amém. Errar é humano. Ah, mas o Bozo... Não, o Bozo... Nenhum só mano. É tudo político. Mas as ideias do outro era diferente. Não de perseguir o povo de Deus. Que vai vir lei aí daqui a pouco, que o que eu estou falando aqui vai me gerar não sei quantos mil projetos. Se não for para cadeia. Mas nós vai, não tem problema não. Já estou velho mesmo, fica guardado lá, continuo falando de Deus do mesmo modelo, não vai mudar nada. Só que nós temos que ver, rever, e não olhar o que esse povo politicamente está te mostrando. Eles não chegam dizendo que é ruim. Assim é o homem que está lá no púlpito pregando aquilo que para induzir você, para te enganar, para me enganar. Que ninguém vos engane, a palavra diz. Abra seus olhos, preste mais atenção, converse mais com Deus, e Deus tudo fará em prol da defesa do seu povo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Hoje eu acho que ninguém quase gostou, né? Mas fazer o quê? Beba água. Respira fundo, que vai passar. Amém? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez nós glorificamos o Teu nome pelo entendimento da Sua palavra. Que o Senhor nunca, Pai, permita que nós venhamos a ser enganados. Que a Tua palavra seja enraizada no coração de cada um de nós. Deus, nessa noite eu quero apresentar a mãe do meu grande amigo Ximenes, que está lá passando por um momento difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus e que em tudo o Senhor está no controle. Leve ele nesta viagem de acordo com a Tua presença, com a Tua vontade, e que lá ele chegue, Pai, e passe a ver o quanto o Senhor é grande na vida deles. Dê a ela a saúde, Pai, que ela precisa para continuar nessa terra como serva do Senhor. Que o Senhor entre na causa dela, como médico dos médicos, que eu sei que o Senhor é. Desta mesma maneira, meu Pai, abençoe a minha prima Laura, que estava aí hoje. Abençoe, meu Deus, todos os meus primos que moram ali em Rondônia. A mãe, a missionária Sebastiana. O pai, o Tarsilo. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando-os e dando a eles dias e dias de gozo de estar na sua presença. Dê a eles uma noite de paz e de alegria. Da mesma maneira, abençoe os meus primos, Sandro, que estava aí hoje, o Teco, a Leila, Leudimar, Laudiceia, todos eles que são meus primos, que moram aqui na região de Cuiabá, Pai. Que o Senhor Teco, que o Senhor os visite, os meus primos ali do Pará, ali do Paraná, lá do Portugal. Que o Senhor continue, meu Deus, zelando e orientando cada um deles. Deus, também nesta noite apresenta a vida da irmã Francisca Souza, lá onde ela estiver. Que o Senhor continue a orientando, dando a ela uma noite de paz e um amanhã cheio de esperança e de expectativa. Deus, da mesma maneira, apresento também a vida do Júnior Passamai, de Kelly Passamai, do Neto, aquele gurizinho lindo, e os outros filhos que o Júnior tem.
Deus, também os pais de cada um deles, as mães, cada um deles, Pai. A irmã Josefa, o pai, o esposo da irmã Josefa, os filhos, os genros e noras da irmã Josefa, que está morando ali no Nordeste, Pai. Nunca me lembro o estado, mas ela mora lá no Nordeste também. Assim também, meu Deus, abençoando a vida do Júnior Passamai, que o Senhor continue encaixando as coisas na vida do teu servo. E da Kelly, Pai, esta mulher resistente que o Senhor colocou do lado do teu servo, para a honra e glória do teu precioso nome. Deus, também apresento lá no Nordeste, pastor Gilmar, missionária Cida Lima, que o Senhor continue os abençoando e fazendo notoriedade do teu nome em cada passo que esse casal der. Deus, tu é Deus na vida deste casal, abençoando os seus filhos, ali a igreja a qual eles administram, abençoando aquela oficina tão pequenininha, mas é dali que ele tira, aleluia, o alimento para trazer para a sua casa. Que nunca venha, Pai, levar nenhum prejuízo, de maneira nenhuma, mas que o Senhor dê a eles uma noite, como sempre foi, noite essa de descanso, e que durante essa noite o Senhor plante cada vez mais na vida, tanto de um quanto do outro, as suas novidades. Deus, também nesta noite, abençoe a vida da minha mãe, abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a vida das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos, e assim sucessivamente. Abençoe, Pai, todos que fazem parte desta família. Dê a eles uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de maravilha no teu nome, Pai. Porque eu sei que o Senhor é Deus e que está no controle de tudo. Visite a vida do pastor Roberto, lá onde ele estiver, da pastora Aide, que o Senhor visite e faça o melhor da sua maneira, Pai. Porque a sua maneira ninguém pode nos vencer. Deus, dê a eles uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite sabendo que o amanhã, tudo que está hoje nos incomodando, amanhã, durante uma noite, o Senhor muda cativeiro. E assim faça a notoriedade do teu precioso nome. Deus abençoe a Anne, o esposo da Anne, a Samira, a minha esposa Carla, a minha vida, esse trabalho que tem muitos que não gostam, mas eu nem li. Nem tudo que vem do Senhor é agradável para certas pessoas. Mas dê, meu Deus, cada dia mais espaço para as pessoas que se rendem e reconhecem quem é o Senhor. Deus, dê a eles a resistência necessária para andar de acordo com a tua preciosa vontade. Que o Senhor seja por nós o nosso Deus e nós, tu servo, sempre seremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito esteja com todos e todos dizem amém. Deus, também nesta noite apresenta a vida da irmã Renata Fabrícia, né, cara? Que Deus abençoe a vida da tua serva, também a vida do teu esposo, do Marronzinho, da filha que eles têm ali também, meu Pai, toda a família. Não sei o que está acontecendo, mas o inimigo mais uma vez está furioso. Mais uma vez vem tentando fechar as portas. Mas eles são, Pai, filhos de quem sempre abre as portas que o inimigo pensa que fechou. O Senhor é o Deus do equilíbrio. E mais uma vez, meu Deus, entra na causa da irmã Fabrícia. Entra na causa, Pai, ali do Marrom, que eu não me lembro o nome dele. Sempre chamei ele assim. Que o Senhor coloque um basta nisso. Ô Senhor, quando não é uma coisa é outra. Mas eles vão vencer. Porque eles estão apoiados nas mãos de quem pode nos tirar dessas dificuldades. Dê a eles uma noite, Pai, de esquecimento do que está havendo. E que amanhã o Senhor comece bem de manhãzinha, no cantar do galo, que eles possam ver o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor os ama. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus.
Quero agradecer aqui ao irmão Adilson, né, cara? Marido da irmã quem? Marido da irmã. O Zé tá aí? O Zé lá de Arenápolis? Ele agora é motorista, ele anda de gravata agora. Não tem jeito, Zé. Você é pastor de todo jeito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Eu sinto que tem pessoas aí que estão precisando de um agir de Deus e rápido. Lá no seu negócio. Se preocupa não. Deus te deu e Deus vai manter. Não se preocupe. Ah, pastor, mas tá tudo aqui. Tá querendo. O negócio tá feito. Não tem problema não. É só ser fiel nos mínimos detalhes. Viu? E os seus filhos. Seja lá quem estiver enfermo. Viu? Deus é médico dos médicos. Só isso que eu quero dizer. Durma em paz. Fica assim, nervoso com nada, não. Você sempre venceu as coisas. Meu bem, eu conheço o Zezé, o Zé da Leia. O Zé da Leia. É um grande exemplo. Eu vendia salgadinho com ele. Num ônibus velho. Eu vendia. Eu sei que ele está passando por luta. Tem coisas que ele está passando. Mas você não chega no Zezé de jeito nenhum e vê ele com a cara ruim. Está sempre alegre. Oh, glória a Deus. E é por isso que Deus dá vitória a ele. A ele, a Leia. Nós moramos agora vizinho, né? Mas eu não sou muito de ir na casa de ninguém. Mas eu torço muito para que Deus continue abençoando a vida dos meus amigos. Homens que eu conheci batalhando, se humilhando, mas venceram. Mas mesmo vencendo, vem outras tribulações. Que nem sempre o dinheiro pode proporcionar a saída. Tem coisas que só Deus na nossa vida. Então que Deus os abençoe, os negócios de vocês. Viu? E também a vida paralelo a isso. E os seus maiores tesouros, o seu maior legado, a sua família. Sei que no meio tem uns que está passando por dificuldade. Sei que tem coisa que parece ser impossível. Mas lembre bem, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, se não estou eu equivocado, lá está escrito assim: para Deus nada é impossível. Tenha uma noite, deixa esse problema lá fora, tá? Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus.